Nós vamos trabalhar aqui na Escola Bíblica Dominical o livro de Neemias, ok? E o tema principal que eu quero trabalhar com os irmãos é esse daqui: reconstruindo os muros do Jardim Marília. Nós estamos aí diante de uma reconstrução de projeto, iniciar um novo projeto. Então, o livro de Neemias vai falar e vai nos ajudar muito nesse momento em que nós estamos, certo? Não apenas aqui no Jardim Marília, mas também para qualquer igreja. Qualquer igreja nesse ano de 2021 está passando por esse momento de reconstrução. Porque depois da pandemia, é como se diversos projetos que a igreja tinha foram, assim, destruídos, vamos dizer, vamos trabalhar nesses termos, foram destruídos e agora eles vão ser reconstruídos, certo? Eles vão ser reconstruídos. Então, não é apenas a igreja do Jardim Marília que está passando por essa reconstrução, mas também a segunda de São Paulo, a quarta de São Paulo, Jardim Bandeirantes, né? A quinta de São Paulo. Todas as igrejas estão passando por esse momento de reconstrução devido à pandemia e diversas situações particulares de cada igreja, certo? Então, por isso que é tão interessante a gente trabalhar esse livro aqui de Neemias. E vai te ensinar também, o livro de Neemias, a como ser um líder. Não apenas um líder dentro da igreja, mas como um líder fora da igreja, certo? Mas, Felipe, eu não tenho dom de liderar, etc. Calma, a liderança, irmãos, é um dom do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, ok? Deus pode te capacitar a você se tornar um líder futuramente. E Deus está trabalhando no seu coração para que futuramente você seja um líder, nem que seja um líder de 3 ou 4 pessoas. Eu acredito que Deus trabalha isso no coração de cada crente, porque líderes influenciam, líderes vão moldar opiniões de pessoas, certo? Então, por isso que eu acredito fielmente que Deus trabalha no coração de cada crente a possibilidade dele se tornar um líder, ok? A possibilidade de se tornar um líder. E nós vamos ver aqui em Neemias como se tornar um líder segundo os padrões bíblicos, né? E como a Bíblia nos ensina a nos tornarmos líderes, de uma maneira que possa fazer, de uma maneira qualitativa no sentido, né? De uma maneira que tenha muita qualidade, né? Um líder de boa qualidade, é isso que eu estou querendo dizer. Enfim, beleza. Vamos lá. Para estudarmos o livro de Neemias, né, é muito importante nós observarmos o contexto de Neemias, ok? O contexto de Neemias. É impossível, gente, é impossível você trabalhar um texto sem ver o contexto, certo? É impossível. E essa é uma das grandes coisas interessantes que nós encontramos na pregação expositiva, que é o contexto, né? Sempre se trabalha o contexto histórico, político e também do texto para vermos o que nós podemos extrair, qual a ideia principal que nós podemos extrair ali da coisa que nós queremos estudar, ok? Então, por exemplo, aqui, em Neemias, nós vamos encontrar um contexto bem interessante, né? O rei Salomão, ali, em Primeira Reis, Segunda Reis, morreu, né? Se encontra aqui até o rei Salomão morto aqui. E parece que está com um óculos escuro, mas morreu. Neemias o que, o pastor? A gente já vai chegar aí, no capítulo tá. 1. Tá bom? A gente já vai ler o texto, mas primeiro eu vou explicar o contexto. Antes da gente ler o capítulo 1, tá bom? Para ficar mais fácil aí o entendimento. Mas a gente já vai chegar aí, tá bom? Mas já fica aberto, deixa aberto aí o Neemias capítulo 1 para vocês entenderem. Vamos lá. Então, olha só, Salomão havia morrido, certo? E o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte
e o Reino do Sul. Ok? Então, o Reino do Sul é composto pela tribo de Judá. E o Reino do Norte é composto por as demais tribos. Lembrando que são 12 tribos. Ok? Então, ficou essa divisão aí. Reino do Norte e Reino do Sul. Ok? Isso daí é muito importante para nós. E ali em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, nós vamos encontrar uma série de idolatria, uma série de rebeldia que o povo começou a ter, né? Por exemplo, no Reino do Norte, que é conhecido como Reino de Israel, nós vamos encontrar 19 reis, 8 dinastias, ou seja, 8 famílias, e nenhum desses reis buscaram a Deus. Ao contrário, começaram a buscar outros deuses, começaram a idolatrar outros deuses, né? Houve um momento assim de rebeldia tremenda, tremenda. Então, nesse momento de rebeldia, Deus mandou profetas para mostrar o seguinte para eles: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para mim, ok? Se vocês não se arrependerem, vai vir disciplina sobre vocês. O que aconteceu? Nenhum rei ouviu os profetas. Então, o que aconteceu? Deus entregou o Reino do Norte ao Império da Assíria, ok? Depois, no Reino do Sul, que é onde nós vamos nos concentrar, veja aqui no mapinha que Jerusalém está aqui no Reino do Sul. Jerusalém é a capital do Reino do Sul. No Reino do Sul, nós vamos encontrar 20 reis, ok? Da mesma dinastia de Davi. Todo mundo era parente do rei Davi, portanto, era a família que futuramente viria Jesus Cristo, ok? E nenhum desses reis também buscaram a Deus. Não ouviram os profetas, certo? Ali nós vamos encontrar a figura, por exemplo, de Jeremias. Jeremias profetizou para o Reino do Sul. E a consequência disso tudo é que Deus entregou o povo ali do reino de Judá à Babilônia, ok? Aí é uma coisa muito importante para nós, para entendermos o contexto aqui de Neemias. Devido ao pecado do povo, Deus pegou o povo ali do reino de Judá e entregou para a Babilônia. E ali nós vamos encontrar a história de Daniel e por aí vai. Você lembra, né? Que a Babilônia veio, pegou os melhores ali de Jerusalém e trouxe para a Babilônia. Lembra dessa história? E nós vamos encontrar o cativeiro babilônico, né? Onde Israel, o povo do reino de Judá, ficou cerca de 70 anos na Babilônia, ok? 70 anos na Babilônia. Mas um detalhe, nem todo mundo foi, ok? Parte foi para a Babilônia e parte ficou em Jerusalém, tá bom? Tudo ok até aqui? Certo? Tem alguma dúvida até aqui, irmãos? Tá tudo ok nessa parte do contexto? Posso prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bem explicadinho. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos começar de novo. Então, vamos lá, né? O reino de Judá foi para a Babilônia. Aí o que acontece? A Babilônia cai, certo? A Babilônia cai. A Babilônia caiu e foi dominada pelo Império Persa, ok? Pelo Império Persa. E o Império Persa tinha uma política muito interessante. Qual que era a política deles? Era de incentivar os povos conquistados a voltarem à terra natal. Isso daí é muito importante. Porque nenhum outro império tinha esse método de tratar os povos conquistados. Então você já vê aí Deus controlando e moldando a história, certo?
e também trabalhando no coração daqueles que não são crentes para colaborar com as promessas de Deus. Veja, isso daí é uma coisa muito interessante. Deus é tão soberano, que ele trabalha até no coração daqueles que não são crentes para colaborar com as suas promessas, né? Com as promessas que ele tem para o povo. Então, o Império Persa tinha essa política de incentivar os povos conquistados a voltarem à terra natal, ok? E vamos lá. Então, devido a essa política de voltar à terra natal, e Neemias estava no meio disso tudo, né? 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, 50.000 judeus voltaram para Jerusalém, ok? 50.000 judeus voltaram para Jerusalém. E aqui nós vamos encontrar a profecia de Jeremias sendo cumprida. Você lembra, né? No reino de Judá, um dos profetas que falou ao reino do sul foi Jeremias. E como profeta, ele profetizou. De uma maneira muito óbvia, né? Um profeta vai profetizar. E aqui nós vamos encontrar o cumprimento dessa promessa, dessa profecia. E eu gostaria aí que o irmão Rinaldo lesse essa profecia aí para nós aqui. O irmão consegue enxergar aí? Não sei se está muito pequena a letra, não sei se dá para ler. Consigo sim. Pode Profecia ler. foi cumprida? Isso, pode ler esse versículo, esse texto aqui. Jeremias 29. Tá. Assim diz o Senhor, quando se contemplarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ter encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispensei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Beleza. Olha só, então nós vamos encontrar o cumprimento dessa promessa. O resumo desse texto é o seguinte, olha, vocês vão passar 70 anos na Babilônia e depois vocês vão retornar. Como isso de fato aconteceu, entende? Então nós estamos encontrando aqui, nós estamos diante ao cumprimento dessa promessa, certo? E aí que tá. Então, quando Neemias volta para Jerusalém, os muros estão derrubados. Devido às guerras, devido ao império da Babilônia, nós encontramos, então, os muros arrasados, o povo totalmente desanimado. E é muito importante entendermos o fato de que os muros de Jerusalém estão completamente destruídos. E isso fala muito ao nosso coração em vários sentidos também. Porque os muros ali, naquela época, tinham um símbolo de segurança, de refúgio e de força. Então, as pessoas conseguiam dormir de uma maneira tranquila se os muros ali estivessem intactos, porque eles sabiam que eles estavam protegidos. Mas como aqueles muros estavam completamente derrubados, provavelmente o povo não estava com esse sentimento de segurança, ou de refúgio, ou de força.
Então, Neemias, quando volta para Jerusalém, ele vai encontrar esse contexto de um povo desanimado, de um povo sem esperança, de um povo sem força. E eu vou me fazer as palavras de um teólogo que se chama Van Groningen, e ele diz o seguinte para nós, diante a esse contexto. Ele fala o seguinte: aqui nós encontramos a estratégia de Satanás. Satanás é aquele que odeia, arruína e destrói. Fica feliz quando é capaz de desfazer a obra de Deus. Então, o que ele está mostrando é que os muros derrubados também nós podemos considerar como uma obra de Satanás, né? Da semente da serpente que a gente fala que é. Não que, por exemplo, estivesse 1-0 para Satanás, né, contra Deus. Não, foi tudo debaixo da permissão de Deus. Mas isso já nos mostra também, e podemos fazer uma aplicação para a nossa realidade. Porque Satanás também quer ver a igreja destruída, quer ver a igreja desanimada, quer ver a igreja dividida, quer ver a igreja sem força alguma. Assim como ele fez ali com Jerusalém, com os muros derrubados, o objetivo dele também é fazer isso com a igreja, né? Então, é um fato muito importante para nós considerarmos, ok? Então, nós vamos partir aí para a primeira pergunta que brevemente nós iremos refletir e que eu gostaria também de ouvir os irmãos, né? Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero que os irmãos vejam uma coisa bem interessante. Imagine, então, o pensamento do povo, né? O pensamento do povo é quando Neemias voltou para Jerusalém, certo? E ele tinha aquela missão ali de reconstruir os muros, certo? Qual que era o pensamento? Como que estava o coração do povo diante aquele contexto, perante os muros derrubados? Eu acredito que o pensamento e o coração do povo se limitava a essas ideias aqui. Olha, nós não temos segurança, não temos por onde nos refugiar e estamos sem força. Outros devem estar pensando assim: olha, como que nós iremos reconstruir os muros? Estamos desmotivados, o desafio é enorme e não temos força. Então, Neemias pegou um povo desanimado, pegou um grupo de pessoas ali que estava completamente sem forças e desmotivado para fazer a obra de Deus. E aí que eu faço a primeira pergunta para os irmãos refletirem. Bem assim, se a pessoa não tem amor à obra, não tem amor à igreja, então ele não tem a motivação, né? E o amor a Deus, né? Aí eu penso, Legal, a Vanusa falou uma coisa bem interessante, que nós vamos considerar até um pouquinho mais para frente aqui. A Vanusa aqui profetizou aqui, falou um ponto que a gente vai considerar daqui a pouquinho. Olha só, irmãos, é o seguinte, eu vou fazer uma outra pergunta, mas o texto aqui vai nos responder, ok? Depois eu vou jogar para os irmãos responderem, mas vamos deixar o texto responder para nós. E a pergunta é o seguinte: quais atitudes devemos ter diante a reconstrução da igreja e projetos pessoais? Quais atitudes devemos ter diante a reconstrução da igreja e projetos pessoais? A própria história vai nos mostrar isso, tá bom? E eu vou pedir agora, deixa eu ver, para algum jovem aqui ler para a gente. Eu vou pedir para o Sidney aqui ler para a gente o texto que está aqui nos slides, que está em Neemias, capítulo 1, verso 1 a 11. Sidney, você está me ouvindo? Tô sim. Você está me ouvindo direito? Tô sim. De uma maneira... Não precisa gritar, né, Sidney? Mas, desculpa, tá muito alto. Não, fui eu que gritei. Mas beleza. Ô, Sidney, você pode ler para a gente? Eu vou passando os slides, é só você ler aí. Tudo bem. Palavra de Neemias. Filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, os meus irmãos, com alguns homens de Judá,
Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e ao respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e levantei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faça diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis eu os espalhareis entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo que se agradam de temer o teu nome. Faze com que os teus servos sejam bem-sucedidos hoje e encontrem misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias 1:11. Beleza. Então, vamos lá, vamos responder. Aliás, antes de responder aquela pergunta que eu fiz, quais são as atitudes que nós devemos ter perante ao projeto de reconstrução, é muito importante, em primeiro lugar, considerarmos a figura de Neemias, ok? A figura de Neemias, em primeiro lugar, é muito interessante trabalharmos, porque, como o texto mostra, ele era copeiro do rei, certo? Tinha ali um cargo importante. O que era o copeiro do rei? Era aquele que, por exemplo, antes do rei comer qualquer comida, beber qualquer bebida, né? Esse copeiro, ele tinha que fazer o teste, assim, do tipo, ele tinha que beber antes se não tinha veneno. Ele tinha que comer a comida antes do rei para ver se não tinha veneno. Em outras palavras, quem quisesse ali matar o rei envenenado, Neemias ia primeiro e depois ia ao rei. Então, Neemias, ele tinha um cargo de confiança ali. Ele tinha um cargo de muita confiança. Ele era uma pessoa ali que não era um Zé Ninguém ali na corte do rei. Ele era alguém que tinha um papel importante, ok? Mas, enfim, isso daí vamos deixar de lado. Muitos pregadores ficam muito nessa parte. Não, porque nós temos que ser pessoas importantes, mas não é isso que o texto está querendo nos mostrar. Essa não é a ideia principal. Qual que é a ideia principal? A ideia principal gira em torno no que Deus está fazendo. No que Deus está fazendo através da vida de Neemias. É isso que nós temos que considerar. Por exemplo, Neemias, o próprio nome Neemias, representa uma coisa muito importante para nós. Neemias significa Javé conforta, ok? Javé conforta. Ou seja, em outras palavras, o que a história está nos mostrando é que Neemias é o instrumento que vai levar o conforto de Deus para o povo. Então, fazendo um breve resumo da história que nós lemos aí, nós encontramos a seguinte situação. Neemias recebeu uma mensagem, certo? E a mensagem era o seguinte, enquanto que ele estava ali em Suzã,
certo? Que é uma cidade ali da Pérsia. E a mensagem foi: os muros de Jerusalém estão derrubados. Neemias recebe essa informação, ele lamenta e chora e ora, para depois falar com o rei. Esse é o resumo da história que nós vimos aqui. Então, ele é o mediador que vai trazer o conforto de Deus. Um líder, irmãos, é aquele que traz conforto também. Não é aquele que traz confronto apenas. Um líder, principalmente, traz o conforto. E essa é uma das grandes lições que nós temos que aplicar na nossa vida. Você é um instrumento de Deus para trazer conforto para a sua igreja, para os irmãos da sua igreja. Mas nós temos que pensar o seguinte: qual conforto que o povo estava tendo quando lia esta história? Primeiro, nós temos que considerar qual é a ideia principal para o povo que estava lendo essa história lá antigamente, na época de Neemias, para depois entendermos como isso se aplica para a nossa realidade. Então, como que o povo se sentia confortado quando lia essa história? Primeira ideia que nós vamos trabalhar aqui com relação ao conforto de Deus é de que Deus estava cumprindo as suas promessas de restauração por meio de Neemias. Ele é fiel às promessas. Lembra que nós lemos ali a profecia de Jeremias? 70 anos depois, essa profecia foi cumprida. Então, quando o povo lia aquela história, ele pensava: tá vendo como Deus é fiel à aliança dele? Como Deus é fiel às promessas dele? Então, se ele é fiel às promessas dele, então provavelmente esse Messias que nós sabemos que um dia virá, vai se concretizar. Essa promessa do Messias vai se concretizar. Então, essa era a mensagem de conforto que o povo recebia. Deus é fiel às promessas. E ele cumpre a sua palavra. Então, essa era a mensagem de conforto. E também, de um sentido mais amplo, para nós crentes que vivemos a época da nova aliança com Jesus Cristo, né? Jerusalém restaurada prefigurava a nova Jerusalém. Você lembra que em Apocalipse 21, quando Jesus Cristo voltar e chamar os seus, o que vai acontecer? A nova Jerusalém. Então, Jerusalém restaurada representa também o que vai acontecer futuramente, que é a nova Jerusalém, onde todos os crentes vão habitar nessa cidade, certo? Uma cidade que, aliás, não vai ter muros. Uma coisa que a gente vai estudar lá em Zacarias, ok? Mas vamos fazer aqui uma aplicação para o nosso dia a dia, né? Que nos leva para a motivação dos projetos de restauração. O que mais precisamos neste momento, irmãos, esse momento de reconstrução, é o do conforto de Deus. É o que mais precisamos meditar. É no conforto de Deus. E qual conforto específico que nós temos que meditar? Que os nossos pensamentos devem se dirigir? É de que Deus está cumprindo as suas promessas. Esse é o conforto que nós devemos meditar. E quais são essas promessas? Primeiro, Deus tem a promessa de restaurar o seu coração de uma maneira completa. Filipenses 1, verso 6 diz isso. O apóstolo Paulo fala o seguinte: pois eu tenho a plena certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês há de terminar até a volta de Jesus Cristo, até o dia de Jesus Cristo. Que promessa de restauração é essa? A promessa de restauração é o seguinte: por exemplo, se você é uma pessoa que tem problemas com ansiedade, a promessa é de que o seu coração não tenha mais esse tipo de problema. Você não vai ser mais uma pessoa ansiosa. Deus está trabalhando no seu coração nesse sentido. Se você é uma pessoa que tem problemas com a ira, Deus está trabalhando no seu coração para que você não seja mais irado. Se você tem problemas com domínio próprio,
Deus está trabalhando no seu coração para que você não tenha mais esse tipo de problema. Essa é a promessa de restauração. E é uma coisa que Deus utiliza a igreja, o povo, o corpo de Cristo, para moldar o coração das pessoas. E a segunda promessa é o seguinte, olha, ele tem filhos que deseja salvar no Jardim Marília e nas redondezas. Isso daí também é uma promessa que nós devemos nos concentrar. Deus tem filhos que deseja salvar aí na Zona Leste, em São Paulo e por aí vai. E como é que ele utiliza? E como é que ele alcança essas pessoas, esses seus filhos? Pela igreja. Deus alcança os seus eleitos pela igreja. E assim, quando todos os eleitos forem, então, salvos, forem, então, chamados por Deus, nós habitaremos na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Essas são as promessas de conforto que nós devemos meditar, irmãos. Promessas valiosas, promessas espirituais, que nós devemos dirigir os nossos pensamentos para que assim possamos nos sentir motivados, ok? Motivados. Certo? Olha só. Voltando à pergunta, agora nós vamos trabalhar as atitudes, certo? Quais atitudes devemos ter diante a reconstrução da igreja e projetos pessoais? Logo mais vou fazer uma pergunta para os irmãos pensarem um pouco aí, para a gente debater. A primeira atitude que nós devemos ter perante a reconstrução dos projetos, por incrível que pareça, seguindo um pouquinho da linha de raciocínio que a nossa irmã Vanusa disse, é chorar e lamentar. É isso que o texto nos ensina. E é isso que o texto está nos mostrando. Nós devemos chorar e lamentar. Porque essa foi a atitude de Neemias. O que ele disse? Quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então, quando ele ouviu aquela notícia de Jerusalém destruída, ele chorou. Agora, vamos fazer uma comparação entre o choro do mundo, né? Qual é a concepção que o mundo tem de choro e qual é a concepção que a Bíblia tem de choro. O choro do mundo, vamos dizer assim, que as pessoas, de uma maneira geral, acreditam, né? Representa a fraqueza. Acredito que não tanto hoje se pensa assim, mas antigamente, né, talvez no século passado, né, se pensava muito nessa ideia de que quem chora é fraco. Choro representa uma coisa que você não pode ter como atitude, né, como ação. A ação de chorar é uma coisa que causa vergonha, tanto que é muito difícil você encontrar uma pessoa postando no Facebook ela chorando, né? Imagina uma pessoa lá chorando, né? Soltando ali lágrimas e ganhando lá 100, 200 curtidas e por aí vai. Você não vê isso, você vê as pessoas rindo, felizes. Por quê? Por que isso não acontece? Porque nós vivemos numa sociedade onde o choro é uma coisa que tem que ser descartada. É uma coisa para os covardes, representa fraqueza. Você não pode chorar. Né? Tanto que quando a gente vê uma pessoa chorando, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Não chora, não chora, não chora, né? Então, assim, a gente tem essa tendência, porque nós vivemos nessa sociedade, que tem esse conceito de que chorar é uma coisa ruim. Porém, o choro bíblico, né, toda vez que nós encontramos um personagem chorando na Bíblia, representava uma outra ideia. O choro bíblico representa cuidado e preocupação, e principalmente zelo pela obra de Deus, como a irmã Vanusa disse, amor pela obra de Deus. Quando uma pessoa chorava ali na Bíblia, representava essa grande preocupação. Por exemplo, você vai encontrar Jesus Cristo chorando na morte do seu amigo Lázaro.
E aquele choro representava a ideia de que o pecado entrou no mundo. E o pecado gerou a morte. E não era para ser assim. Deus não criou o ser humano para ele morrer. A morte é uma intrusa. Então, quando Jesus Cristo chora, ele está mostrando isso. A morte é uma intrusa. Não era para ser assim. Quando você vê Jeremias também chorando por Israel, e ele é conhecido como profeta chorão, representava esse zelo, essa preocupação pela aliança. Ele viu o povo ali totalmente rebelde, o povo completamente idolatrando outros deuses, longe do caminho de Deus. Ele vê uma sociedade injusta, ele vê uma política corrupta, ele vê os pobres sendo oprimidos, ele vê ali o povo com uma vida espiritual terrível e ele chora por causa disso. Ele chora. Então, nós temos que nos preocupar, na realidade, segundo a palavra de Deus, com as pessoas que não choram. Quando falo chorar, não é apenas no sentido literal do choro, mas no sentido figurado, ou seja, você se entristecer. Você ficar triste por uma situação que está ruim, também equivale à mesma ideia de você chorar, entende? Equivale à mesma ideia de você chorar. Então, quando nós ficamos tristes perante uma situação, perante a situação de uma igreja, perante a vida espiritual de um irmão, isso representa zelo pela aliança de Deus. A aliança que Deus tem conosco, como a Alenita apontou ali na devocional. Representa preocupação, representa amor. Então, a primeira atitude que nós temos que fazer perante a reconstrução de qualquer projeto pessoal e reconstrução da igreja, não apenas ali aqui no Jardim Marília, é esse lamentar, esse chorar. Eclesiastes fala isso, né? É melhor estar numa casa onde há choro do que numa casa onde só há alegria. Porque em uma casa onde só há choro, as pessoas sabem da realidade. As pessoas sabem que as coisas não estão bem. E em uma casa onde só há alegria, as pessoas estão fingindo que as coisas tá tudo bem, né? Vamos continuar a vida. Mas não, tem coisa que precisa ser melhorada. O próprio Salomão, que nós trabalhamos aqui, falou isso. Então, a primeira atitude que nós temos que tomar é de choro. E detalhe, Neemias nunca viu a cidade de Jerusalém. Tem esse detalhe. Ele chora por uma cidade que ele nunca viu, porque ele nasceu no cativeiro da Babilônia. Ele chora para uma cidade que ele nunca viu, que está dentro da imaginação dele. Para você ver o grau de sensibilidade que esse líder tinha. Então, olha só, irmãos. Princípio de liderança. Um líder piedoso é forte o suficiente para chorar. Eu trouxe aqui até a figura do Homem-Aranha, né? Chorando. Mas para mostrar que até os super-heróis choram. Enfim. Um líder piedoso é forte o suficiente para chorar. A Lenita quer falar um negócio aqui, depois a gente vai partir para uma outra pergunta que eu quero ouvir aí os irmãos, tá bom? Eu acho interessante também a gente destacar nesse choro, porque essa atitude de nós chorarmos diante da reconstrução da igreja, a gente se aplica agora ao Jardim Marília também, que é o que nós estamos focando aqui, é que no texto ele fala que Neemias jejuou e orou. Então, esse choro produziu em Neemias um fortalecimento. Foi um choro que fez ele crescer. Quando a gente estava falando diante do choro do mundo e o choro que Deus nos proporciona, esse choro de Deus nos molda, nos faz crescer. Esse choro que a gente vê lá fora, que é um choro que nos paralisa, ele não produz fruto. Então, por que a gente está destacando tanto essa fase do se lamentar e chorar? É para a gente ter sensibilidade pela situação atual que a nossa igreja está passando e nos fortalecermos diante disso. Então, o que Neemias fez diante desse choro? Ele jejuou e ele orou. Então, dentro desse lamento, dessa sensibilidade que ele estava tendo pela igreja, ele estava, ao mesmo tempo, crescendo em Deus.
para que ele pudesse ter forças para reconstruir os muros. Então, eu acho interessante que esse choro, esse lamento, ele está ali produzindo frutos, porque ele está buscando a Deus ao mesmo tempo quando ele chora. Ele não está chorando e paralisado ali, ai, nossa igreja está parada, nossa igreja está fechada, ó vida. Não, ele está ali produzindo, ele está tentando produzir algum fruto na busca, né? No texto fala que ele jejuou e orou. Então, enquanto nós nos lamentamos pela situação atual da nossa igreja, vamos buscar a Deus em jejum, em oração, na forma que o irmão se entende por intimidade que o irmão tem com Deus. Mas é importante não nos paralisarmos diante desse choro. Então, por isso que a gente destaca o quão necessário é esse choro, para nos fortalecer, para podermos reconstruir os muros depois com força, com a força do Senhor. Legal, a Lenita, resumindo aqui, ela disse, choro produz frutos, certo? E aí eu faço a pergunta para os irmãos. Eu gostaria que aqueles que não participaram também participassem aqui com a gente nessa pergunta aqui, né? Você pode me dizer o que mais o choro bíblico pode produzir em nosso coração? Você pode me dizer o que mais o choro bíblico pode produzir em nosso coração? Ô, Felipe, Opa! pastor, né? Acostumar, pastor. Pastor, então, no meu entendimento, a esperança, a fé que nós temos no choro, na oração, que nós possamos orar, jejuar, que nós tenha certeza, a fé que Deus, Ele fala com nós e Ele aceita nossas orações verdadeiramente. Para mim, a esperança e a fé. Legal, o Joacir disse então que produz fé, produz esperança. Muito legal, muito legal. O choro produz fé e esperança. Que mais, irmãos? Quem pode me ajudar aí? O que o choro pode produzir no nosso coração? Pode participar também, quem já participou, tá livre aí. Oi, dá para ouvir? A Bia. Quem tá falando é a Bia. Eu também acho que o choro, ele gera, na verdade, não o choro que gera, mas às vezes você sente isso e você chora. É o constrangimento, mas não o constrangimento igual você falou agora no começo, que é o constrangimento, eu chorei e fiquei constrangido. Mas acho que você, às vezes, você vê alguma coisa tão boa que Deus fez por você, então você vê a sua igreja lá, mesmo depois de tanto tempo, ficar sozinha, mas aí você vê os irmãos mandando foto, vendo que a gente está, mesmo depois desse tempo que a gente ficou fechado, a gente está pronta a nossa casa, que eu lembro essa casa sendo construída quando eu era pequena, e agora você vê ela estando pronta para receber um novo pastor, para receber uma nova etapa para a nossa igreja mesmo. Então, às vezes, você pode chorar porque você se sente constrangido pelo amor de Deus, porque mesmo em tantas outras coisas, mesmo no meio de tudo que está acontecendo, você vê Deus agindo. E mesmo que, por exemplo, nessa pandemia, você tenha sentido que você ficou afastado por Deus, igual a Lenita falou no começo, que você acabou não procurando a Deus fora da igreja, fora dos trabalhos, você sentiu que você está afastado e que você não está pertencendo, né, ao reino de Deus verdadeiramente, você vê que mesmo você é insignificante você é insignificante assim, no contexto maior de Deus. Então você pode até chorar tipo de constrangimento por tudo que Deus faz, pelo amor de Deus, assim. Isso às vezes acontece comigo. Uhum. Isso, como que é? A sensibilidade. Então, esse constrangimento revela que é a sensibilidade que a gente tem pela obra de Deus, né? Como a Bia disse, né?
gera essa, como se diz, esse zelo, esse compadecer pela obra de Deus, né? Como a Bia disse, né? Que é bem interessante. Pastor, o choro também você pode olhar assim no ponto de vista, você olhar como era a igreja e olhar hoje. Então a gente vê essa situação, então a gente chora, a gente fica triste, porque a gente poderia ter feito coisas melhores para a igreja. Então quando a gente pensa, a gente acaba entristecendo, vendo hoje como antigamente. Sim. Sim, e aí que tá, né, irmãos? Como a irmã Vanusa, a gente fica triste mesmo, mas saiba o seguinte, o que eu quero encorajar é o seguinte, fique triste mesmo, entende? É isso que a palavra de Deus está falando. Se entristeça mesmo. Na realidade, é preocupante quando a gente fica indiferente, como eu disse. Porque a indiferença revela a nossa falta de preocupação. E é um princípio que a gente pode até aplicar no casamento. Olha só, eu já aconselhei alguns casais, né, durante esse ano de 2020, né? Esse ano de 2020 gerou muitos aconselhamentos para casais, né? Porque você fica junto ali 24 horas e acaba gerando um monte de conflito, né? Aí eu aconselhei uns 4, 5 casais esse ano. E olha só, um casal que está à beira de uma separação, é o casal que fica indiferente. Não é o casal que está toda hora brigando. Porque quando você briga, né, não estou falando que é uma coisa boa brigar, ok? A palavra de Deus diz para a gente ser um pacificador. Mas quando há brigas, pelo menos revela uma certa preocupação de querer dar vida para o casamento e representa de que o casamento ainda tem vida, o relacionamento tem vida, porque ambas as pessoas, e principalmente quem busca ajuda, né, revela a ideia de que quer restaurar o casamento, quer restaurar a coisa, né? Casais que estão à beira de uma grande separação, né, o que acontece é a indiferença. Eu não ligo mais. Tanto faz o que você falar, o que você pensar. Chega, eu já desisti, né? Isso acontece também na igreja, né? Nosso relacionamento com a obra de Deus. Um dos sinais que traz essa ideia de que muitas vezes já desistimos da obra de Deus é quando nós ficamos indiferentes. Tanto faz ir ou não ir na igreja, tanto faz quem vem na igreja ou quem não vem, né? Tanto faz dar o dízimo ou não dar o dízimo, tanto faz eu frequentar a reunião da SAF, reunião da mocidade ou não, na EBD ou não, tanto faz, né? Então, irmãos, chore sim, porque o choro bíblico produz vida, produz restauração. E a indiferença produz morte, certo? Então, chore sim, tá bom? Outra atitude que nós vamos trabalhar aqui, oração. Nós trabalhamos a primeira atitude, qual é que nós devemos ter diante ao projeto de restauração? Choro, lamentar. E agora, segunda resposta é oração. E nós encontramos aqui nessa passagem. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí um fator bem interessante, né? Neemias, antes de fazer qualquer coisa, antes de ele começar a elaborar os projetos dele, antes de ele começar a querer já estar na ativa e ver quais são as estratégias, quais são os métodos que ele tem para poder trazer restauração ali, espiritual, economicamente falando, politicamente falando para Jerusalém, antes de ele botar em ação o que ele quer, ele orou. E essa passagem falou muito ao meu coração, porque eu sou muito do tipo, vamos lá, vamos fazer. Vamos logo, eu quero fazer acontecer. Mas nessa parte, assim, Deus me confrontou muito e falou, Felipe, primeira coisa que você tem que fazer é orar.
Porque foi isso que Neemias fez. E por isso ele foi bem sucedido. Porque ele orou. E aí você pensa, ele orou uma vez, porque está a oração. Nós lemos a oração aí de Neemias, ok? Ele orou o Deus dos céus, ele fez uma oração de arrependimento, e depois ele pediu para Deus capacitá-lo. Gente, esse momento de oração não se resume naquela oração que ele fez. Ele orou cerca de 4 meses. 4 meses jejuando e orando ao Deus dos céus, antes de falar com o rei. Antes de pedir permissão para o rei da Pérsia, um homem que não era crente, certo? Não pertencia à aliança de Deus, permiti-lo para voltar a Jerusalém. Antes de ele pedir antes de ele ter a sua permissão, ele orou cerca de 4 meses, irmãos. 4 meses. Então, isso vai nos mostrar o seguinte. É uma coisa para a gente pensar aqui. Quantas horas do dia reservo para estar em oração? E também, qual é a sua tendência? Orar primeiro e agir depois? Ou agir e depois orar? E aí que está uma questão, né? Os irmãos podem me dar, de repente, um testemunho aí de vida, mostrando e dizendo aí pra gente uma situação parecida do tipo, olha, primeiro você orou e depois você agiu e você viu como foi bem sucedido? Alguém consegue me dar um testemunho nessa área, nesse sentido aí? Ninguém? Então, pastor, assim, eu acho assim, primeira oração, a gente ora e vai. É tipo assim, estava procurando um serviço, mandei vários currículos, vários. Primeiramente, orei para Deus, coloquei na mão do Senhor e mandei. Entendeu? Eu penso assim, que a oração em primeiro lugar e você vai e age, vai buscar, entendeu? Vai fazer, assim, minha opinião. Ô, pastor, Oi? outra coisa que a não se esqueceu, né? Que nós passamos na nossa vida em 2020, né? Que a nossa filha Isabela ela ficou doente, né? Ficou internada. Ela teve pneumonia. Nós oramos, pediu para outras igrejas orar. A igreja do pastor Serginho orou também pela vida dela. Nós oramos também, todo mundo orou. Algumas igrejas também pediram oração pela vida dela. E Deus ouviu nas orações, e graças a Deus, ela foi curada, né? Ela pegou uma pneumonia bem forte e ficou internada. Ficou quase uma semana, né, Vanessa, internada, né? Quase uma semana internada. Aí Deus ouviu nas orações, né? Aí ela se recuperou, né, dessa pneumonia. Ela ficou até com suspeita da Covid, né? E nós ficamos desesperados. Nossa, eu nunca passei o que eu passei nesse 2020. Nós passamos muitas lutas aqui em casa. Mas Deus ouviu nossas orações. Certo, aí, ó. Um testemunho muito interessante aí que Joacir, meu irmão Joacir e a Vanusa vivenciou, né? Como revela o poder da oração. Então, irmãos, diante do projeto de reconstrução que nós temos no Jardim Marília, dobre os seus joelhos. Nas suas orações, você tem colocado a igreja do Jardim Marília? Nas suas orações, você tem colocado a situação do Jardim Marília? Então, se nós desejamos a reconstrução disso tudo, não apenas do Jardim Marília, mas da Igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar antes de agir. Não pouca oração, muita oração, irmãos. Muita oração. Tem uma frase que eu acho muito interessante de um
de um teólogo, de um puritano que teve aí, né? Ele falou o seguinte: olha, ore, 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 até aprender a orar. Ore, ore e ore, até aprender a orar. Isso daí é muito interessante. Agora, nós temos que destacar, e eu acredito que daqui a Oi, pouco... pastor. Oi, João Alei. Ô, senhor. Sou eu. Bom, Um minuto. Posso falar ou não? pode, por favor. Está falando muito assim em oração, para saber o valor da oração, sabe? Então, muitas vezes a pessoa se preocupa com a oração pequena ou uma oração longa, mas Deus não vê isso. Deus vê é o coração. Quer dizer, quando a pessoa faz uma oração, ele pode orar, e eu sei que o pedido dele, Deus vai ouvir. Mas o maior valor da oração que eu, por exemplo, sinto, quando a gente ora, pede a Deus, tem necessidade, como nós falamos em oração e choro. Então, muitas vezes o choro, uma oração com um choro, ninguém chora porque quer, é o sentimento. Então, o próprio choro fala mais do que as palavras. Eu sinto assim. Então, Deus ouve. Até você não falando, você tem que crer que Deus existe e que Ele é poderoso para curar. Então, quantas vezes quando você mesmo tem a necessidade, você não consegue falar. Você chora. E esse choro, Deus está ouvindo mais do que se eu quisesse prolongar uma oração. É mais ou menos isso que eu queria falar. Isso. Então, o choro é sentimento. Na mesma hora que eu lembro um caso lá, não sei se é bíblico, não lembro direito, mas é um assunto que eu não esqueci. Você já ouviu falar das carpideiras, né? Então, a carpideira, o que eram? Era pessoas que pagam para chorar pela morte de uma pessoa. Mas só isso, que sentimento tinha ali, nada. Então, é isso para quis. Nossa, eu já existe... falou uma coisa que eu não sabia, não. Muito interessante isso aí. Chamava carpinteiro. Eram pagos para chorar por alguém, uma pessoa que ninguém gostava dele, vai. Então ficava chato o velório lá, ninguém chorava pela pessoa. Então lá via as 10 carpideiras lá e choravam por uma meia hora, ainda tinha preço assim. Se chorar 15 minutos é um preço. Se chorar meia hora é mais. Se der uns gritos ainda, cobra mais. Cada lágrima 50 centavos. Tá legal, pastor? Tá certo. Então, ele fala uma coisa bem interessante aí. E, obviamente, que a maioria pegava a mulher, né, seu Jorley? Mulher gosta de chorar. A oração tem muito valor, viu? Tá, eu valorizei muito seu falar de oração e lágrimas. Enfim, o seu Jorley falou uma coisa bem interessante. Choro revela até essa intimidade, né, que a Lenita disse no começo, né? Choro representa essa intimidade. E choro, muitas vezes, fala muito mais do que muitas palavras, né? Então, acho muito interessante aí que o seu Jolinho falou, né? Uma oração. Irmãos, voltando aqui, né? Com relação ao conteúdo da oração, a gente vai ficar... Eu dividi essa oração em 3 partes, né? Então, nós vamos ficar só com a primeira parte agora, né? Falta 10 minutos, né, para acabar a escola dominical, vai até às 11 horas, né, se eu não me engano, eu acho que vai até às 11, né? E porque aí os irmãos fiquem à vontade para fazer os seus almoços aí. Mas, enfim, vamos ficar com a primeira parte aí do conteúdo da oração. Nós temos que entender, irmãos, quando Neemias começa a orar, a oração tem uma estrutura. A oração revela conhecimento da palavra de Deus. A oração dele não foi uma oração michuruca. Não foi uma oração do tipo, Senhor, muito obrigado, elimine... Obrigado pelo dia, elimine meus dias, amaldiçoe meus pecados, abençoe meus pecados, essas coisas assim, sabe? Deus fica com Deus. Não, revela uma oração que tem conteúdo, né? Então, olha só. Quando Neemias começa a orar, ele diz o seguinte: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que Neemias foca em sua oração é a grandeza de Deus.
ele fala de um Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, ele está falando da soberania de Deus e da misericórdia de Deus. Então, em primeiro lugar, Neemias enfatiza a soberania, a grandeza de Deus. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque quando, diante aos desafios da nossa vida, não apenas no projeto de reconstrução da igreja, mas desafio na área profissional, na área de relacionamento, perante os problemas que você enfrenta, quanto maior Deus se torna para você, irmãos, menor se torna o seu problema. Por isso que é tão interessante você enfatizar em sua oração, em primeiro lugar, a grandeza de Deus. Porque quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Então, comece a sua oração, quando você orar pela reconstrução do Jardim Marília, ou pela reconstrução da sua vida profissional, reconstrução do seu casamento, reconstrução dos seus objetivos, comece a sua oração pensando no poder de Deus e na sua soberania. Entenda que o desafio não é maior do que Deus. Quanto mais percebemos a soberania de Deus, mais confiantes nos tornamos e esperançosos e mais cheios de fé. Então, aqui um exemplo, né? Deus é maior quando você enfatiza a grandeza de Deus em sua oração. E seu problema se torna pequeno. Deus é grande. E quando você vê essa grandeza, você vê o seu problema pequeno. A verdadeira oração abre os olhos a coisas antes não vistas. Está em contraste com a oração que tem sido mero reflexo dos desejos egoístas de uma pessoa. Gente, o que nós pedimos na nossa oração muitas vezes revela a nossa idolatria, muitas vezes. Oração revela ídolos do nosso coração. Revela ídolos do nosso coração. Revela, muitas vezes, algumas coisas que estão no lugar de Deus. Então, quando nós fazemos uma oração enfatizando a soberania de Deus, a grandeza de Deus, isso se torna terapêutico para nós. Terapêutico no sentido de que isso nos ajuda, nos amadurece, nos ajuda a ver os problemas através de uma outra perspectiva, pela perspectiva de Deus, certo? E também faz com que os nossos ídolos, aquilo que tomou o lugar de Deus em nosso coração, né, comece a ser eliminado. Alguém gostaria de comentar essa parte? Porque gostaria de terminar até aqui. Ô, Felipe. Oi. Sobre a oração que você está falando aí de exaltação a Deus em primeiro lugar, né? Eu acho muito importante isso, porque quando a gente vê alguns irmãos orando, e inicia-se a oração exatamente assim, colocando Deus, exaltando Deus, isso é muito bonito. A gente já percebe ali um tipo de oração, a pessoa entende para quem está pedindo. Então, em primeiro lugar, antes de você colocar qualquer problema, qualquer dificuldade, primeiro exaltar, né? E depois, sim, Deus vai te dando esse entendimento e você vai colocar as suas dificuldades e necessidades. Então, isso é muito importante mesmo, a gente aprender isso, o sentido da oração, né? Deus onisciente, Deus onipresente. Quantas orações a gente já ouviu assim? A pessoa começa a orar, exalta a Deus, depois sim ele vai começar a colocar as dificuldades, agradecimentos. Isso é muito bonito e importante para nós. Legal.
O irmão Naldo falou uma coisa bem interessante. A Bíblia nos dá um conselho valioso. Você está passando por algum problema? Apresente esse problema para Deus em oração. Mas, em primeiro lugar, antes de você falar o que está passando em sua vida, enfatize a grandeza de Deus. Enfatize a grandeza de Deus. Alguém mais quer comentar essa parte? Sobre a grandeza de Deus, da oração. Certo. Bom, é o seguinte, a escola bíblica dominical vai até às 11 horas? Uma pergunta. Isso. Até às 11. Beleza. Então, nós vamos ficar por aqui, né? E no outro domingo a gente continua o conteúdo da oração de Neemias, né? Onde nós vamos ver sobre uma oração de intercessão e também a questão de converter a oração em atitude, tá bom? E depois nós continuaremos o estudo, certo? Então, irmãos, por enquanto, vamos ficar com essa ideia principal, né? Nós vimos, então, que nós temos que ter pensamentos de motivação, e o pensamento de motivação perante a reconstrução da nossa igreja é de confiarmos nas promessas de Deus, certo? No conforto de Deus. Então, o fato de Deus cumprir as suas promessas deve nos confortar. E o que nos enche de conforto é o fato de saber que Deus utiliza a igreja para restaurar o coração dos crentes e atingir outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, nós temos que pensar nisso. E depois nós trabalhamos as atitudes, né, que nós devemos ter perante o projeto de reconstrução, que é, primeiro, mostrar uma preocupação, né, que é o zelo, que é o chorar, e depois oração. Então, vamos aplicar isso, irmãos. Vamos chorar e vamos orar perante a esse desafio que nós temos. Ok? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Podemos encerrar. Posso pedir para alguém fazer uma oração. Eu vou pedir aqui, se não tem ninguém, eu vou pedir... Aliás, alguém gostaria de fazer a oração? Gostaria de se voluntariar para fazer a oração? Então, eu faço. Quem? Eu faço. Beleza, pode fazer. Santo Eterno Deus, nós viemos até Ti, Senhor, neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Primeiramente, queremos Te dar graça, Senhor, pelas nossas vidas, de dar graça, Senhor, por tudo que nós passamos em 2020, mas até aqui, em 2021, o Senhor nos sustentou, Senhor. E até agora o Senhor está nos sustentando, Senhor. Agora, nesse novo dia, Senhor, que nós possamos, Senhor, se fortalecer na Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ter fé, Senhor, cada dia mais em Ti, Senhor. E também nessa jornada que nós vamos ter, Senhor, até o final do ano, que nós possamos, Senhor, sempre, Senhor, estar disposto na Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, a nossa igreja, o nosso pastor, a esposa dele, que nós possamos, Senhor, estar sempre presente diante de Ti, Senhor. O projeto que Ele vai ter também conosco, que nós possamos sempre, Senhor, lutar junto com Ele e ficar sempre na frente com Ele, Senhor. Senhor, abençoe os nossos irmãos em Cristo, abençoe os nossos filhos, abençoe aquelas pessoas que estão passando necessidade, que estão nos hospitais, que estão doentes, que estão precisando da Tua ajuda, Senhor.
Senhor, obrigado por tudo até aqui agora que o Senhor teve na nossa vida, Senhor. Nos alimenta agora nessa tarde, que nós possamos passar uma tarde boa, que nós possamos estar sempre presentes diante de Ti, Senhor. É tudo isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado pela participação, né? Gostaria também de enfatizar a ideia de que eu estou muito feliz por voltar aqui no Jardim Marília, né? Uma igreja na qual eu fui membro, uma igreja onde Deus me moldou grandemente. Então, estou muito feliz por voltar aí à igreja, agora como um pastor, casado agora, né? Então, é um motivo aí de grande alegria, né? Alegria mesmo. Então, estou muito feliz por voltar. Tá bom? Agradecendo, terminou. Agradecemos. Amém. E, então, agora nós temos o nosso culto à noite, tá bom? O culto à noite vai ser online, às 19 horas. E para quem... 18? Oi? É 19, né? É 19. 19. Eu falei que horário? Eu falei 19? Beleza. 19 horas. Ô, Felipe. Oi? Domingo que vem, então, dia 10, volta na igreja, o culto à noite às 18, não é isso? Isso. E domingo que vem, dia 10, volta à noite o culto presencial, às 18 horas, e vai acontecer o culto de posse, tá bom? Não apenas a minha posse, mas a posse da diretoria também. Da diretoria das sociedades internas, né? Então, se for possível, esteja ali na igreja, né? Nós vamos fazer o possível não é uma promessa, para transmitir o culto online, né? Nós teremos uma reunião, vou ter uma reunião com os meninos, segunda-feira, né, amanhã, para projetarmos e nos organizarmos nessa parte aí de transmitir o culto online, né? Então, a gente vai... Felipe. Oi? Felipe, perguntar, aí vai ter a Santa Ceia domingo que vem ou não? Olha, isso a gente não conversou. Pode ter, eu vou ver aqui com o conselho, né? Nós vamos ter uma reunião e a gente pode ver isso daí. Aí depois nós vamos confirmar isso com a igreja, tá bom? Se haverá... Tá bom, pastor. Então, beleza. Gente, muito a vida de vocês. E nos vemos agora aí no final da noite aí no culto online. Deus abençoe. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma informação? Algum aviso? Não, tá tudo certo, Felipe. Só agradeço aí a aula, foi muito boa, proveitosa. E continue assim, viu? Maravilhoso mesmo. Amém. Tá certo, glória a Deus. Tchau, irmãos, até a noite. Deus abençoe. Tchau. Ronaldo. Tudo bom, seu João? Opa, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Um abraço a todos. Legal. Até a noite, se Deus quiser. Até a noite. Eu não sei desligar. É isso que eu não tô sabendo também. Eu não sei desligar. Sair, tá em cima. Desliga o telefone. Tem um sair. Eu não aprendi a sair ainda. Lá em cima tá escrito sair, depois de encerrar. Verdade. Depois de encerrar. Obrigada. Nada.